Boa noite, meus amados. Boa noite, família abençoada. Paz e bem. Dia 22 de abril, terça-feira. O Evangelho está em São João, capítulo 20, dos versículos do 11 ao 18. Vamos juntos? Chamar o Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vai lá. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. E aí, João, quero ouvir de você. O que você entendeu dessa palavra? O que eu entendi? Eu entendi que Maria Madalena estava muito triste com a morte de Jesus. E como ela estava muito triste, ela foi visitar o túmulo dele para relembrar os momentos, para ver o Senhor dela. E quando ela chegou lá, ela não viu o corpo de Jesus, só viu dois anjos em cima do túmulo dele. Aí bateu um desespero, né? Onde está o amado da minha alma? O que fizeram com o amado? O que fizeram com ele? Onde está o corpo? Aonde colocaram o corpo do amado da minha alma, né? Aí os anjos perguntaram para ela: Por que tu choras, mulher? Aí o jardineiro, ela pensava que era um jardineiro, né? Aí ela pensava que era o jardineiro. Ele também perguntou a mesma coisa que os anjos. Só que aí, quando ele falou o nome dela, que ela percebeu que era Jesus. Mas é uma metáfora, né? Porque que tu choras, porque quando, é tipo assim, que tu choras, o que tu procuras está aqui. E quando a gente está aflito, entendeu, João? Jesus aí tá dando um exemplo para ela. A gente chora, se nós buscarmos por Ele, Ele vai chamar pelo nome. Maria, João, Tiago, Conceição,
Francisco, fulano, você tá entendendo? Uma metáfora, né? Uhum. Aí, quando ele falou o nome dela, ela percebeu que era Jesus. E aí, quando ela percebeu... Ela se jogou aos pés dele, tentando segurar. Ele, opa, não é. Aí, quando ela ficou sabendo, uma das primeiras coisas que ela foi fazer foi espalhar para os discípulos, que eram discípulos de Jesus. E aí todo mundo ficou feliz sabendo que Jesus estava vivo. Isso mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu sei, mas eu estou querendo dizer, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Antes de você falar o que você entendeu, eu queria falar uma coisa. Hoje, sobre esse evangelho aqui que a gente está lendo, vai ter uma festinha na minha escola, que é a festinha de Páscoa. E tem o mesmo tema disso, sabia? É? É. Não vou falar que eu entendi, não. Eu acho que você falou tudo, né? Acho que você falou tudo. Eu acho que só o que eu vou falar é isso, né? Que antes de mais nada, quando a gente tiver os nossos problemas, com a nossa a gente tem como buscar Jesus, né? Se você está triste, você está chorando, né? Você pode buscar Jesus, que Ele vai te chamar pelo nome, não é isso? Que o Senhor, que a gente possa ter levado algo de especial para você hoje, né? Que está ouvindo aqui hoje o João, né? O João hoje veio falar um pouco do Evangelho, né? Que fala o diálogo com Maria Madalena, na verdade, Maria Madalena dialoga com o ressuscitado, né? Maria Madalena dialoga com o ressuscitado, né? Nessa palavra hoje aqui. E vai partilhar com os irmãos a sua admirável experiência que teve com o ressuscitado. Quem é o ressuscitado? Jesus Cristo, né? Então, João veio falar um pouco do seu pequeno e singelo entendimento que ele teve da palavra hoje, amém? Que ele possa ter passado um pouco do seu pequeno entendimento, e a gente pede que você deixe o seu like aí e puder deixar um comentário para o João, não é isso, João? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa noite.